processinho de paciência para controlar LEDs RGB endereçáveis. Achei um erro. Alexa, que horas são? São 18h41. Boa tarde, 6 horas ainda é boa tarde, né? Hoje a gente vai fazer um vlog um pouquinho diferente, faz um tempinho que a gente não fazia vlogs por aqui, mas deixa eu atualizar vocês um pouquinho das coisas. Vamos ter um vlog rotina noturna e não rotina matinal. Acho que os últimos vlogs que eu fiz pra vocês era sempre começando o dia, agora a gente tá finalizando o dia. Então eu estou aqui com o meu cafezinho, que tem que ter, e o meu pãozinho com frango e presunto, para finalizar a última refeição do dia e começar os nossos trabalhos aqui da parte da noite. Normalmente, nessa parte da noite eu fazia as lives para vocês, mas a gente tá com as lives paralisadas durante o período porque eu tô tendo que adiantar todos os trabalhos e todos os vídeos antes do intercâmbio. Falta menos de um mês, gente. Eu vou pro intercâmbio, a gente vai ficar um mês no Canadá, 10 dias na China, 30 dias no Japão e 5 dias nos Estados Unidos. Então vai ser 2 meses e meio, mais ou menos, fora. E aí, por conta disso, eu tô tendo que fazer alguns trabalhos à noite também. Então a gente não tá tendo as lives, eu tô desenvolvendo projetos e também gravando vídeos pra vocês. Hoje a gente vai finalizar um projeto muito legal que eu comecei e não consegui finalizar ainda, que é uma PCB com LEDs RGB endereçáveis, também é um controlador de LED, daqui a pouco eu vou mostrar tudo pra vocês ali. Ficou bom? Vai estar meio seco. Passa um pouquinho. Ei, Binho! E que fofinho! Vamos começar os trabalhos. Quero ver se eu consigo terminar tudo em 2 horas. Não tenho certeza se eu vou conseguir, mas vou tentar. E vou abrir aqui os arquivos e já aproveito também para te fazer a indicação do software de desenvolvimento que eu utilizo, porque eu utilizo o Altium Develop, que também está patrocinando o nosso vídeo de hoje. O Altium Develop é uma ferramenta muito completa para desenvolvimento de projetos eletrônicos, porque você consegue unificar o Altium Designer junto com o Altium 365. Isso faz com que todo o seu projeto, além de estar no seu computador, ele fique salvo em nuvem e também disponível para toda a sua equipe de trabalho conseguir de forma verdadeiramente colaborativa desenvolver esse projeto junto com você. Então, tudo que eu estou mexendo nesse projeto aqui de hoje já vai ficar automaticamente salvo em nuvem. E se eu estivesse desenvolvendo com a minha equipe de trabalho, todo mundo poderia adicionar uma nota, uma correção, ver o processo de desenvolvimento, acessar esses mesmos arquivos. Então é uma ferramenta muito poderosa mesmo. Se você quiser testar o Altium Develop, eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo. E lembrando que com esse link você tem 30 dias para utilizar essa ferramenta gratuitamente. Já aproveita para assistir as videoaulas aqui do canal de Altium Designer e desbloquear realmente por completo suas habilidades nessa ferramenta. Olha que sinistro. Dá pra ver? Tá mexendo, tá vendo? É porque a impressora 3D tá trabalhando. Essa impressora é muito grande, gente. Tudo mexendo aqui. Mas não vai cair nada, não. Projetinho do quadrinho Pixel. Inclusive, esse projeto aqui tem tudo a ver com o que a gente vai fazer aqui hoje. Deixa eu te mostrar o que a gente tá desenvolvendo. O projeto que eu tô desenvolvendo, eu acho que já tiveram alguns outros vídeos aqui no canal que eu mencionei ele pra vocês, mas é uma placa onde eu vou reunir muita coisa em uma só PCB. Vamos lá, é uma placa para controlar LEDs RGB endereçáveis, então ela vai ter aqui um microcontrolador. E atrás dessa PCB, que é o que eu tô montando agora, que tá demorando mais, vai ter essa matriz de LED. Na verdade, tem muitos LEDs aqui ainda que precisam ser organizados, que é isso que eu vou fazer hoje. Esse projeto aqui tem uma característica especial, porque eu vou mandar fabricar ele, mas eu quero ir buscar ele na fábrica, lá na China. Então, sim, teremos visitas em fábricas de PCB durante o ano de 2026, isso vai ser uma loucura. Eu ia fazer uma matriz bem menor, eu queria fazer 8x8, tá? Mas aí eu comecei esse projeto em live e assim, quando que vocês não me desafiam a fazer alguma coisa um pouquinho mais complexa? Então, tive que ouvir a comunidade depois de tantos choros, né, da parte de vocês, falando que não ia dar pra desenhar nada, sendo que a gente já tem um quadrinho Pixel 8x8, tá? Estou reclamando porque essa parte aqui tá sendo bem trabalhosa, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. E vocês têm razão, eu só tava sendo preguiçosa.
Amigos, queria deixar registrado aqui nesse vlog o quanto que eu tô sentindo falta de fazer lives pra vocês. É um absurdo o quanto que eu consegui evoluir, tanto tecnicamente falando, quanto como pessoa desde que eu comecei a fazer as lives. A gente começou a fazer lives por aqui bem no meio da pandemia mesmo. Foi uma recomendação do meu marido para que eu começasse a fazer as lives. Na verdade, muita insistência da parte dele. E de repente eu comecei a amar e a gente construiu uma comunidade muito legal. E toda vez que eu começo um projeto em live, eu sei que esse projeto vai ficar muito melhor do que a ideia inicial. Então agora, nesse momento que a gente está um pouco paralisado nas lives, eu convido a minha comunidade a continuar comentando aqui nos comentários desse vídeo sobre esse projeto ou sobre outros projetos, para a gente continuar tendo essa interação tão legal que a gente sempre teve. Principalmente por conta da viagem, acho que vai demorar um pouquinho para a gente voltar àquela rotina de lives que a gente tinha, mas queria que vocês encontrassem nesse espaço dos vlogs aqui o mesmo espaço, o mesmo conforto que a gente tinha quando a gente fazia as lives. Quantos projetos diferentes você acha que é possível desenvolver com esse projeto aqui que eu tô fazendo? Eu já contei algumas possibilidades. Um Tamagotchizinho com o quadrinho Pixel. Eu consigo usar ele para embarcar o quadrinho Pixel, então um projeto que eu já tenho aqui. Sem ficar dependendo de devboard, eu posso começar a utilizar esse hardware aqui, para um projeto que eu já tenho. Dá para fazer relógio Pomodoro, para fazer calendário, dá para fazer mini display Pixel, que seria muito legal, muito fofinho. Eu acho que mudando o case em 3D, fazer muita coisa diferente, né? São os últimos, finalmente! O último LED! Ah! Agora que eu já montei todos os LEDs, a gente tem uma das partes mais difíceis do projeto. Eu sei que parecia que a gente já tinha passado a parte mais difícil, mas a parte mais difícil vai ser agora conseguir encaixar tudo isso em uma PCB. O pior é que quando eu comecei o projeto, eu não estava muito com ideia ainda de como que seria o layout da PCB. E aí, nessa hora, eu comecei a perceber que o negócio seria bem mais complicado do que parecia ser, porque os LEDs, eles precisam ficar numa proporção certinha, sabe? De espaço, para realmente parecer um quadrado, mesmo que os LEDs sejam meio retangulares, sabe? Olha, só sei que o negócio tá difícil, mas uma coisa que eu sempre penso quando eu tô desenvolvendo esses projetos que estão me exigindo bastante mentalmente, é do quão maluco é eu tá fazendo esse projeto. Deixa eu explicar um pouquinho melhor esse pensamento. É porque quando eu era criança eu odiava matemática e muita gente não sabe disso. Todo mundo me vê fazendo as coisas hoje, compartilhando conteúdo de tecnologia na internet e acha que eu sempre gostei de matemática, que eu fui uma criança que gostava de desmontar brinquedos, esse tipo de coisa, porque é o perfil da galera que realmente acaba seguindo a área da engenharia. Só que quando eu era criança eu tinha muita dificuldade em matemática, isso me fazia odiar essa matéria na escola, e o que me salvou mesmo foi uma experiência de acender um LED que eu tive em uma aula de física da escola. Amigos, isso eu já estava no primeiro ano do ensino médio. Normalmente a galera já sabe o que vai fazer de faculdade nessa época, assim, muito certinho. Eu não fazia ideia do que eu queria fazer, e depois que eu tive essa aula, eu tive a plena certeza de que a profissão que eu queria seguir era ser acendedora de LEDs. É só isso que eu sabia sobre tecnologia, que era possível acender LEDs. Isso significa que a minha PCB precisa ter pelo menos este tamanho aqui. Então fazer esses projetos que exigem bastante da minha mente sempre me deixa com uma sensação muito nostálgica de pensar como que eu vim parar aqui, por que que eu escolhi a área de tecnologia e o quanto que eu amo isso e o quanto que eu achava que isso realmente não era pra mim. É muito louco, né? E se você parar pra pensar também e observar os projetos que eu desenvolvo, eu acho que eu cumpri com a minha missão e vontade de ser uma acendedora de LEDs profissionais, porque todo projeto que eu faço, eu tento colocar LEDs, né? Aonde que nós paramos mesmo, meus amigos? A gente tá tão cansada, eu tenho que rever algumas decisões de projeto que eu tomei aqui. Vamos lá, vamos dar uma analisada aqui, aonde foi que eu parei. Eu imaginava que esse seria um projeto que ele ficaria 100% quadrado, assim, então eu tive que alongar um pouquinho essa parte, mas não foi de todo mal, porque vocês lembram que um dos objetivos desse projeto é fazer essa parte aqui dos LEDs, então eu vou colocar aqui, ó, 3 botões já disponíveis aqui na PCB, para depois eu poder usar em projetos futuros, e essa parte aqui, ó, do projeto, ela vai ficar bem separada, então uns 87 milímetros, 8 centímetros. Deixa eu pegar aqui uma régua. Não é tão grande, mas também não é tão pequeno para um controlador de LEDs, né? Um controlador de LEDs daria para fazer aqui, ó, uns 2,5 a 3, ela ficou com 8, então
Acho bastante. Vamos voltar aqui pro design. Tenho que fazer toda essa ligação aqui entre o microcontrolador e a parte de energia. Vou ter que mudar isso aqui também, fazer a conexão dos LEDs. Temos bastante coisa para fazer ainda. A minha pretensão é finalizar o vlog de hoje exatamente como a gente começou ele. Eu tomando um cafezinho da tarde, finalizando meu dia com sucesso. Então, é isso que eu busco, tá? Toda essa parte de estética, eu ainda não sei se eu vou fazer hoje. Eu queria ter um tempinho um pouquinho maior, sabe? Pra desenhar um pouco a identidade visual dessa PCB. Inclusive, eu aceito sugestões. Lembrando que ela vai ser uma PCB focada para trabalhar com LEDs e também para brincar bastante com esse quadrinho pixel, para fazer projetos como Tamagotchi, display, relógio, esse tipo de coisa, né? Bora pensar um pouco sobre essa eletrônica agora, botar a cabeça para funcionar. Sabe o que tá faltando para esse projeto aqui? Um nome. Então, eu já aceito sugestões de nomes para esse projeto aqui na descrição. Eu gosto sempre de fazer algum nome que tenha algum tipo de referência, algum pequeno plot twist, alguma coisa assim, que tenha relação com o objetivo dessa PCB. Então, aguardo as sugestões de vocês pra gente criar e batizar esse projeto. Amigos, gostaria de 1 minuto da atenção de vocês para mostrar que neste momento eu estava tomando a pior decisão para esse projeto. A pior decisão que eu poderia... A pior coisa e a pior decisão que eu podia tomar na minha vida, eu acho. Eu sempre falo para vocês não utilizar AutoRoot nos projetos, mas esse projeto aqui eu achei que não teria nenhum problema, já que eu já tinha os meus LEDs 100% posicionados. Eu gastei mais ou menos, assim, no mínimo, 1h30, tá? Para deletar tudo isso e refazer do zero todas as ligações. E foi muito mais fácil do que eu achei que seria no início, porque eu consigo replicar as coisas aqui dentro do Altium. E depois eu fui fazendo uma revisãozinha só para saber se os LEDs estavam na posição correta. E adivinha só, amigos? Achei um erro. Ó. 57, 59 e 58. Então, assim, aprendam com os meus erros. Eu sempre venho aqui compartilhar os meus acertos e os meus erros também com vocês. Eu gastei muito mais tempo tendo que refazer todas as ligações do projeto, também deletar tudo que o AutoRoot tinha feito sem estragar o meu design inicial, do que se eu tivesse tido vergonha na cara e feito da primeira vez certinho. E agora já estava um pouquinho tarde, mas consegui finalizar com sucesso e assim que ficou o resultado da PCB. Amigos, quero saber de uma coisa. Estão servidos? Cafezinho com aquele gostinho de dever cumprido. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau!